A paz do Senhor. Aqui quem fala é a missionária Camila Casanova. Eu quero passar aqui para deixar uma breve meditação da palavra de Deus para o teu coração, que se encontra em João, capítulo 4, a partir do verso 3, que diz assim: Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu pediria, e ele te daria água viva. Esse texto é um texto bastante conhecido, a qual conta a história entre o encontro de Jesus com aquela mulher samaritana. E eu acho lindo essa passagem, porque a gente vê como Jesus ele trabalha com um propósito, né? Tudo que Jesus faz, ele faz com um propósito. Jesus ele se movimenta com um propósito, ele age com um propósito. E esse texto, ele representa isso, ele nos mostra isso. A Bíblia diz que Jesus ele deixa a Judéia e ele vai em direção à Galileia. Só que ele olha para os seus discípulos e ele fala para os seus discípulos: é necessário eu passar por Samaria. Nós sabemos que os samaritanos, eles não se comunicavam, os judeus, eles não se comunicavam com os samaritanos por uma rivalidade tanto religiosa quanto também cultural, né? Nós sabemos que havia uma certa resistência entre os judeus e os samaritanos, e não era de costume o judeu passar pelo território de Samaria. Eles preferiam dar uma volta muito maior do que passar por dentro de Samaria, porque eles não queriam encontrar um samaritano. Só que Jesus, nesse dia, a Bíblia diz que ele fala: é necessário eu passar em Samaria. Havia uma necessidade, é como se Jesus dissesse para eles assim: é indispensável, há uma necessidade, é imediato, e eu preciso passar por Samaria hoje. Eu imagino os discípulos se surpreendendo, né, com Jesus passando por dentro de Samaria. Só que Jesus ele sabia, né, o seu propósito, o seu real propósito de passar por aquele território. E eu creio, eu já quero liberar essa palavra para o teu coração neste momento, que Jesus ele vai passar em algumas áreas da tua vida, talvez a qual você não tenha falado ou não tenha se aberto para ninguém. Mas Jesus está dizendo: há uma necessidade que eu passe na sua Samaria hoje. A Samaria representa o lugar a qual ninguém quer passar. Mas o que eu acho lindo em Jesus é que ele entra onde ninguém quer entrar. Ele passa onde ninguém quer passar. Ele habita onde ninguém quer habitar. E ele se movimentou, e ele fez com que os seus discípulos se movimentassem também, em direção ao seu propósito. A Bíblia diz que ele fala: é necessário eu passar por Samaria. E o texto diz que Jesus ele foi a uma cidade chamada Sicar. E essa cidade chamada Sicar representava a cidade dos bêbados, né? E a Bíblia diz que Jesus ele vai exatamente nessa cidade de Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E a Bíblia diz que Jesus, ele cansado do caminho, porque ele era homem, né? Comum, ele sentia o que os discípulos sentiam, ele se cansava como os discípulos se cansavam.
E a Bíblia diz que Jesus ele vai e ele se assenta a uma fonte, a qual Jacó havia feito, né, ali. E a Bíblia diz que Jesus ele se assenta, e isso era por volta do meio-dia, né, no Oriente Médio. O sol está escaldante, Jesus está ali sentado naquela fonte, e a Bíblia diz que vem uma mulher tirar água. E o que eu acho lindo é que essa mulher, ela chega naquele lugar, ela vem num horário totalmente diferente, totalmente contrário a tudo que se vivia, porque naquela época as mulheres iam tirar água ou na parte da manhã ou à tarde, por conta do sol escaldante da época. Mas ela vai exatamente no horário a qual ninguém está no poço, parece que ela não quer encontrar com ninguém. E a Bíblia diz que ela vai e ela chega por volta desse horário. Só que nesse dia não está apenas o poço ali, mas Jesus está sentado junto àquele poço. E o texto diz que essa mulher, ela se achega até aquele poço para tirar água, e a primeira coisa que Jesus faz é pedir água a ela. Jesus, ele é extraordinário, né? Na forma em que ele faz, na forma que ele age, ele faz coisas extraordinárias. Jesus, ele poderia fazer a água brotar daquele poço para que ele pudesse beber. Mas ele olha para aquela mulher e ele fala para ela, dá-me de beber. Jesus, ele estava dando o privilégio a ela de poder servi-lo, de poder servir ao Todo-Poderoso, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ao Filho de Deus, ao Cristo. E aquela mulher, ela logo hesita, e a Bíblia diz que ela fala, como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. E ela logo coloca a barreira, ela logo demonstra a barreira que havia entre um judeu e samaritano. Só que Jesus, ele quebra protocolo, ele faz aquilo a qual a mente humana não pode compreender. Eu imagino aquela mulher olhando para Jesus e reconhecendo e vendo que ele era um judeu. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que Jesus pede algo a ela. Jesus, ele nunca vai te pedir algo a qual você não possa dar. Havia na mão dela o cântaro, havia na mão dela a água. Ela estava com a água em suas mãos. Jesus apenas pediu algo a ela que ela tinha. Às vezes nós queremos hesitar em entregar a Deus, em dar para Deus aquilo que Ele está pedindo, e Ele está dizendo, você pode me dar, você pode me entregar, porque aquilo que eu tenho para te entregar é muito maior do que aquilo que você me entregou. Às vezes nós queremos hesitar em dar para Deus, não, mas eu não posso dar para Deus, é meu, eu não posso entregar porque é algo muito além. E Jesus está dizendo, me entregue, porque aquilo que eu tenho para te entregar é muito maior do que aquilo que eu te pedi. Né? A gente não tem noção do que o céu, do que Deus, de como Jesus age, né, em nossas vidas. E o texto diz que ela logo levanta a barreira e ela fala, você é um judeu, eu sou samaritana, como assim você está pedindo algo para mim? Só que Jesus olha para ela e diz, mulher, se tu soubesse quem sou eu, tu me pediria água e eu lhe daria água viva. Eu lhe daria água viva. Ela não tinha noção de quem estava diante dela naquele momento. Ela não tinha noção de quem estava perante ela naquele momento. E ela diz, Senhor, tu não tem com que tirar e o poço é fundo. Aonde, pois, tem a água viva? Ela olhou para Jesus e ela viu que ele não tinha cântaro na mão. Ela não entendeu muito bem o que Jesus estava dizendo, porque essa mulher, ela estava olhando somente as coisas terrenas. A sua mente ainda estava cauterizada com as coisas terrenas. A Bíblia diz que quem é carnal, ele não discerne o que é espiritual. Jesus estava falando de coisas espirituais e essa mulher estava olhando para o poço e ela estava dizendo, você não tem cântaro, você não tem como tirar água, aonde tem essa água viva? E ela não estava entendendo nada e Jesus estava dizendo, mulher, eu tenho uma água viva para te dar. E ela olha e diz, por acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele,
o seu filho e o seu gado, ela estava dizendo assim: por acaso o Senhor é maior do que Jacó que fez o poço? Do que Jacó que fez esse poço para todos nós bebermos? Sua família bebeu, seu gado bebeu. Ela não tinha noção que quem estava diante dela era maior do que Abraão, do que Isaac, do que Jacó. Era o Cristo, Deus, o Todo-Poderoso, o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus olha para ela e diz: mulher, qualquer que beber desta água vai voltar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aquele que bebe da água do poço, da água terrena, torna a ter sede. Jesus estava dizendo para ela: mulher, o que eu tenho para te oferecer não é algo momentâneo, mas é algo eterno. Chega de beber de água de poço. Você está focado na terra, você está focada naquilo que a terra pode te dar. Só que aquilo que a terra pode te dar é algo que é uma água que você bebe agora e daqui uma hora você está com sede de novo. Só que aquilo que eu tenho para te entregar, mulher, é algo que vai saciar a tua sede. É algo que vai saciar a tua alma. Vai ser algo que você vai beber e vai ser saciado. Saciada, você não vai tornar a ter sede. Jesus estava oferecendo para ela algo eterno. Algo além do que ela podia imaginar, né? E ela logo se interessa por aquilo que Jesus fala com ela. Jesus fala com ela: aquele que beber dessa água vai tornar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der vai fazer em você uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Jesus está dizendo: aquilo que eu tenho para te dar é algo tão lindo, tão grande, tão extraordinário, que vai saciar você e vai fazer com que você sacie a sede de outras pessoas. Porque tudo que Deus tem para te entregar, escute isso, tudo que Deus tem para te entregar, tudo que Deus tem para nos entregar, não é para ficar na gente, não é para parar na gente, mas é para alcançar outras vidas, é para alcançar outras pessoas. Então, Deus, ele sempre vai te dar quando ele vê que você está alinhado no propósito dele. Quando ele vê que aquilo que ele tem para te entregar vai alcançar outras pessoas ao teu redor. Vai alcançar outras vidas. Ele estava dizendo: aquilo que eu tenho para te dar vai saciar a tua sede e vai fazer dentro de você uma fonte que jorra, vai jorrar. Muita gente vai beber dessa água que eu te dei, dessa água que eu te saciei. E o texto diz que ela olha e fala: Senhor, aonde tem essa água? Para que eu não venha aqui mais tirar. Ela estava dizendo: Senhor, eu quero dessa água para mim não vir mais aqui. Olha a frustração dessa mulher de não querer sair de casa, de não querer encontrar ninguém. Ela parecia que o caminho da casa dela até aquele poço era o caminho mais frustrante da vida dela. O caminho da casa dela até aquele poço parecia ser um caminho a qual ela não queria fazer. Mas ela tinha que fazer por ser mulher e por ter que pegar água e levar para sua casa. E ela estava dizendo: não, eu não quero mais fazer esse trajeto, eu não quero sair da minha casa e vir até esse poço. Eu não quero mais vir aqui. Eu não quero mais estar aqui, eu não quero mais pegar água nesse poço, eu não quero ver ninguém. Aonde tem essa água para que eu não venha mais aqui? Aí Jesus fala para ela: vai lá, chama o teu marido. Jesus está falando de água até aqui. E do nada ele fala: mulher, vai lá e chama teu marido. E ela diz: Senhor, eu não tenho marido. E ele diz: disseste bem. Você teve 5 e o que tu tem não é teu. Olha a área que ela estava totalmente sedenta. Era a sua área emocional, a qual ela teve vários relacionamentos, buscou em pessoas saciar sua sede, buscou em pessoas saciar aquilo que só Jesus poderia dar. E
Tem muitas pessoas assim, buscando em pessoas, buscando em coisas, buscando em lugares, saciar a sua sede, saciar a sua alma, só que não encontram. Saciam um dia, mas no outro está sedento de novo. E Jesus sabia que ela estava assim, precisando ser saciada verdadeiramente. E só quem pode saciar verdadeiramente é Jesus. E o texto diz que Jesus viu nela a verdade. Jesus conversa com aquela mulher, Jesus ele tem uma longa conversa com aquela mulher. Jesus ele fala de coisas espirituais com aquela mulher. E eu percebo que a mente daquela mulher começou a se abrir de uma forma linda, de uma forma extraordinária. Ela começa a perguntar: Senhor, os judeus falam que o lugar de adorar é no templo, e nós, samaritanos, acreditamos que é no Monte Gerizim. Senhor, qual é o local certo de adorar? E Jesus ele fala para ela: mulher, eu estou à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Jesus começa a conversar com aquela mulher, e à medida que ele está conversando, que ela conversa com Jesus, as coisas vão se abrindo, a mente vai se abrindo, a visão daquela mulher vai se abrindo, as escamas dos olhos dela vai se abrindo. E ela começa a perceber que quem está diante dela não é apenas um judeu, não é apenas um profeta. E a Bíblia diz que ela fala: eu sei que o Messias vem, e quando ele vier, ele vai nos anunciar todas as coisas. Aí o texto diz no verso 26 que Jesus olha para ela e diz: mulher, eu sou, eu falo contigo. Jesus nesse momento ele se declara o Messias para aquela mulher, à beira de um poço. Jesus ele se declara para ela de uma forma linda. Ele não se declarou para os mestres da sinagoga, ele não se declarou para os fariseus, ele não se declarou para os grandes que haviam em Jerusalém, mas ele vai num lugar desprezado, em uma terra desprezada, em uma beira de um poço, a uma mulher. Então, é lindo a forma que Jesus ele trabalha, a forma que ele age. E a Bíblia diz que ela deixa o seu cântaro e vai até a cidade anunciar todas as coisas que Jesus falou com ela e quem estava diante dela. E o texto diz que aquela cidade, muitos daquela cidade, a maioria daquela cidade, creram nele por causa da palavra daquela mulher. Então, o que Jesus disse lá em cima, lá atrás, dizendo: eu vou saciar a tua sede e vou fazer dentro de você uma fonte para jorrar para outras vidas, uma fonte para a vida eterna. Jesus, ele disse: mulher, eu vou fazer algo na tua vida tão lindo, tão extraordinário, que você vai saciar outras pessoas. Jesus fez nela, Jesus foi até ela porque sabia que ela iria alcançar toda a cidade. E o texto diz que Jesus ficou ali mais 2 dias. E muitos se renderam aos pés do Senhor, não porque ele curou, não porque ele fez milagre, não porque ele curou cego, aleijado, não, mas por causa da palavra que aquela mulher anunciou para todo mundo. Jesus transformou a vida dela, uma mulher desprezada, uma mulher que tinha uma vida talvez desprezível pela sociedade, por ela ter tido vários relacionamentos. Jesus transformou a vida dela de uma forma linda, através de um diálogo. Jesus não chegou perto dela dizendo: você tem um espírito de prostituição, você vive uma vida pecaminosa. Não, Jesus começou a conversar e o diálogo entre ela e Jesus fez ela ser curada, fez ela ser saciada por causa do diálogo. Então, assim, talvez você está esperando que um milagre aconteça na tua vida, e sendo que Jesus está dizendo: tenha uma conversa comigo, tenha um diálogo comigo.
porque você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Converse comigo, fale comigo, passe mais tempo comigo. Porque a conversa dela com Jesus, de Jesus com ela, foi uma conversa que tem aqui apenas 28 versículos, mas nós não sabemos o tempo que Jesus passou com aquela mulher. Foi uma conversa, um diálogo foi um diálogo que curou. Foi uma conversa que curou. Oração cura. Conversar com Jesus te cura, como um dia me curou. Como um dia ele fez em mim. Como sempre eu preciso orar mais, porque eu sei que a oração um dia me curou. Por isso eu oro todos os dias, porque eu sei que eu sou sedenta da oração, sedenta de falar com ele. Então, passe mais tempo falando com Jesus, porque você vai ver o que ele vai fazer na sua vida e na tua história. Deixe ele te saciar, deixe ele trabalhar em você. Fale com ele as suas dúvidas, fale com ele as suas frustrações, porque eu tenho certeza que nele, não nos homens, mas nele, você vai ser curada e saciado pelo poder da palavra. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.